Olá! O Mundo Político de hoje faz mais uma entrevista da série com os candidatos à Prefeitura de BH. Eu vou conversar com o Adson Ribeiro, ele é candidato do PCdoB à Prefeitura de BH. O Adson é ex-deputado federal, ex-secretário executivo do Ministério do Esporte e tem formação em administração pública. O Adson, muito obrigada por atender o Mundo Político. Vivian, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar com você e com o mundo político. Adson, por que ser prefeito de BH? Por que a candidatura? Olha, em primeiro lugar, porque eu acho que BH pode mais, né? Eu acho que Belo Horizonte tem perdido espaço no último período para outras grandes capitais. Eu atribuo a isso não apenas a crise econômica, estrutural que o Brasil vive, mas também por uma perda de espaço, né, político, de liderança política da cidade. E Belo Horizonte precisa retomar um caminho de crescimento econômico, né, de maior protagonismo no cenário político nacional. E acho que o PCdoB tem tido boas experiências, né, onde governa, mais recentemente o Estado do Maranhão, que tem sido uma vitrine, né, de administração para todo o país. E nós também somos muito cobrados, né, porque o PCdoB sempre é um partido de muitas alianças, né? E por que não também mostrar mais a cara, mostrar mais as propostas, mostrar aquilo que pensa para a cidade. Então, eu estou muito animado com essa caminhada. A nova pesquisa Datafolha, que saiu ontem, mostra Calil isolado na liderança e com fortes chances de vitória ainda no primeiro turno. Os candidatos, são 14 adversários que ele tem, nenhum decolou, mesmo o seu nome aparece sem pontuação, e mesmo os que estão à frente não estão deslanchando. Como é que você encara esses números e a perspectiva de uma campanha, de mudar o rumo da sua campanha? Olha, Vivi, eu encaro isso, em primeiro lugar, com muita tristeza, né? Tristeza porque o Calil ele foi eleito com uma consigna dizendo que era preciso, ele não era o político, né? Ou seja, a construção contra os partidos políticos, contra a política, foi assim que eles colocavam, né? O slogan dele era "Chega de políticos", né? E ele se filia ao PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, que é o primeiro partido, né, a integrar a base do chamado Centrão, né, integrar a base de sustentação do Bolsonaro, ganha o Ministério das Comunicações, exatamente para votar as pautas do Bolsonaro no Congresso Nacional, e ele sustenta esse discurso, né, da não política, né, uma pessoa que questiona o sistema político. E quando você olha uma pesquisa como essa, por que eu sinto tristeza? Porque eu acho que há um certo... a população de Belo Horizonte ela tem 15 candidaturas, e são candidaturas que estão tecnicamente empatadas, né? Ou seja, se você for pegar o segundo depois do Calil, tem 6%, de acordo com o Datafolha, e o 15º tem 0%. Isso está dentro de uma margem de erro. E Belo Horizonte, que é uma cidade que sempre foi marcada, né, por um vanguardismo político, por ideias novas, por uma cidade com muita participação política, nos deixa, no mínimo, né, hoje com bastante receio para onde está caminhando a nossa sociedade, né? Uma eleição que você tem 15 candidatos que praticamente não pontuam, uma eleição que não tem debate político nos grandes veículos televisivos, nas principais rádios, né? Uma eleição cuja população corretamente está preocupada com a pandemia e com os efeitos dela, e você tem um prefeito tão soberano dessa forma, né? Onde não se percebe isso, por exemplo, no Rio de Janeiro, não se percebe isso em São Paulo, né? Então, acho que isso é ruim para a democracia em Belo Horizonte. Eu não estou Agora, preocupado... Pois o não. PCdoB, ele apoiou o Calil no segundo turno em 2016. Teve Não, nós não apoiamos o Calil, não. Aliás, o Calil ele rejeitou o apoio de parte dos ele partidos de rejeitou, esquerda, mas houve um porque... apoio primeiro, Não, uma tentativa do PCdoB não, de apoiar o candidato. isso, e ele disse para nós exatamente isso, que a plataforma dele era uma plataforma antipolítica, que não poderia estar associado a partidos de esquerda. Tanto é que o PCdoB talvez seja o único partido de esquerda nessas eleições, com tempo de TV, com legalidade, que não tenha participado do governo Calil, né?
porque, obviamente, nós não participaríamos de um governo cujo centro é a desconstrução da política. Eu acho que esse discurso, Viva, de desconstrução da política, em certa medida, ele é o discurso também que deu a vitória ao Bolsonaro, que deu a vitória ao Witzel, né? Que deu a vitória da não política. Então, Belo Horizonte é uma cidade que passou 4 anos sem atrair investimentos, sem fazer grandes obras, perdeu espaço no terreno político nacional, e o Calil chega para a reeleição tendo 60% de intenção de voto. Ou essas pesquisas estão muito erradas, ou a população de Belo Horizonte ela está, em certa medida, vendo algo no Calil que eu, por exemplo, não consigo enxergar. Eu acho que é um governo abaixo da média. Da né? rejeição, da aprovação é muito alta, né? É Ele muito tem alto. quase 80% de Quase 80%. aprovação. Quase 80%. Alguma coisa ele não fez de certo, não? Olha, eu acho que o que ele fez de correto? Eu acho que o enfrentamento dele em relação à pandemia e ao isolamento social foi um enfrentamento muito correto. Eu faria o mesmo. Eu não endosso as críticas feitas a ele por setores conservadores que queriam o fim do isolamento. Eu acho que ele acertou muito, ele foi firme nisso. Agora, o problema é que uma cidade não vive só de isolamento social. Eu lhe pergunto quais grandes indústrias Belo Horizonte atraiu, quais grandes investimentos, né? O Belo Horizonte caiu o índice de desenvolvimento da educação depois de 10 anos, né? A população em situação de rua duplicou. Ou seja, a BH Trans, nós temos o transporte mais caro do Brasil. O transporte que tem o maior impacto na renda das famílias é o transporte de Belo Horizonte. E ele chega com 80% para uma reeleição. Eu acho que isso ele ainda navega, infelizmente, na onda que elegeu o Bolsonaro, né? Ou seja, numa onda contra a política. E nessa onda contra a política ele vai surfando, infelizmente, mais uma vez nessa eleição. Então, vamos lá. O que você faria, se eleito, de diferente da atual administração? Olha, a primeira questão é que eu valorizaria a política. Eu acredito na democracia, por convicção. Eu não criminalizo os partidos. Eu acho que criminalizar partido político é você estar à beira de um processo autoritário, antidemocrático. Eu valorizaria isso. Agora, eu tenho como obsessão o crescimento econômico da cidade. A minha política, eu já tenho dito, é mudar a lógica aplicada pelo Calil. O Calil, por exemplo, ele coloca como vice o Fuad. O Fuad foi o secretário de Fazenda do Aécio Neves que introduziu essa grande ideia falsa, né, da chamada austeridade, da chamada ortodoxia fiscal. Eu quero mudar essa lógica, é isso que eu estou dizendo. Eu quero usar o dinheiro da prefeitura para mobilizá-lo para fazer obras necessárias para gerar emprego. Porque se a gente não modernizar a infraestrutura da cidade e criar frentes de trabalho a partir da construção civil, nós não saímos dessa crise. Eu quero encarar o problema do transporte, criando um fundo municipal do transporte para subsidiar a passagem e diminuir o preço da passagem para R$ 3,50. Porque também falar em tarifa zero agora é loucura, não tem condição de ser tarifa zero, mas tem condição de baixar R$ 1 o valor da passagem. Eu quero encarar hoje as mais de 4 mil crianças, Vivian, que estão na fila pela educação infantil de 0 a 3 anos, que ele não fez isso. E com a pandemia aumentou, porque você sabe bem que as pessoas perderam renda e muitas escolas infantis fecharam. E essas crianças estão sem aula, sem contar as outras do ensino fundamental, que estão há 6 meses sem nenhum tipo de aula remota. Então, eu faria muita coisa diferente na política, porque eu não concordo, eu tenho posição política. Eu acho que um prefeito de Belo Horizonte não pode ficar em cima do muro. Ele tem que ter nitidez, ele tem que ter posição e tem que ter realização, que eu acho que o Calil não teve. Por isso, também eu sou candidato. Watson, 2 pontos do que você falou. Transporte, diminuir em R$ 1 a passagem do transporte em BH. Isso significa, você falou em subsídio. Subsídio implica a prefeitura pôr dinheiro, não é? Não somente ela. Hein? Não somente ela. O meu programa é nítido. Exatamente. De onde virão esses recursos? Isso. Eu estou defendendo um fundo que seja constituído, como é feito em São Paulo e é feito em Curitiba, que a gente possa taxar os aplicativos de transporte, como Uber, Cabify, por quilômetro rodado. Nós vamos direcionar os impostos, os rotativos de Belo Horizonte para esse fundo e também vão entrar com parte de recursos do orçamento da prefeitura. Você sabe que em 2019 a prefeitura deixou de executar 194 milhões. Por quê? Porque a lógica é da ortodoxia fiscal. Não importa eu deixar de investir, importa eu ter caixa, importa eu ficar no azul.
as contas da prefeitura, mesmo que a situação da cidade fique numa situação difícil. Essa é uma lógica neoliberal, Vivian. Nós precisamos entender que a prefeitura não é para ter lucro, é para ela prestar o bom serviço. Então, esse fundo ele será constituído com esses recursos. Esses recursos podem aportar um volume significativo. Em Belo Horizonte, nossas contas básicas dão conta de um aporte de 40 milhões mensais, só com aplicativos. A Uber é a maior empresa hoje de transporte do mundo sem ter um veículo. Então, isso também não é uma coisa nova, que eu estou dando uma proposta de esquerda, né? Quem governa São Paulo e Curitiba não é um prefeito de esquerda. Isso já é feito lá. O problema é que o Calil não mexeu com o transporte, como os outros prefeitos têm sido influenciados fortemente pelos donos do transporte em Belo Horizonte. Eu quero mudar isso. Você mencionou como estímulo à economia o estímulo à construção civil, não é? A prefeitura financiar obras e tal, de forma que estimule a construção civil. A construção civil em Belo Horizonte, o mercado imobiliário em Belo Horizonte, tem uma história bastante difícil, né, conturbada. Nós sabemos que a ocupação urbana em Belo Horizonte foi muito pressionada pelo mercado imobiliário. Como é que e nós tivemos resultados muito ruins, como o caso do Buritis, como o caso do Belvedere. Como é que você assumiria, que postura você assumiria em relação a isso? Em que pese que temos a necessidade de estímulo à construção civil, mas como é que você se posiciona em relação a isso? Primeiro, tem um ditado de infância, Vivian, que eu não posso jogar água com a criança fora. Não é porque experiências deram errado que eu tenho que parar de fazer obra em Belo Horizonte. Eu quero chamar o Ministério Público, eu quero chamar a Controladoria, todos, a imprensa, para que possam fiscalizar a aplicação desse recurso. O que eu não posso é, em nome disso, não fazer investimentos. Por exemplo, é necessário fazer investimentos para conter o problema de enchente. Nós vamos viver um período de chuva daqui a alguns meses. Você tem dúvida que nos mesmos locais vão morrer pessoas? Porque nada foi feito. Nós não temos macrodrenagem, não temos essa captação de água subterrânea, nós não estimulamos uma política de telhados verdes, nós não estimulamos uma política de desconcretar rios, nascentes. É a mesma situação. Então vai acontecer exatamente o que acontece todo ano. Por quê? Porque investir em infraestrutura, esse é um problema, virou um pecado. Eles acham o seguinte, que você investir em infraestrutura não pode, porque eu tenho que sempre ter economia no meu caixa para eu manter a tal do limite prudencial, para eu manter a minha austeridade fiscal. Só que isso é conversa fiada. Nenhum país, nenhuma cidade consegue se desenvolver sem ter o Estado ou a política pública induzindo o desenvolvimento. Eu não vou fazer essas obras só com dinheiro público, eu vou fazer parcerias público-privadas. Mas se eu não tiver investimento por parte do poder público, eu não faço obra. Então, o problema é como é que eu vou gerar emprego em Belo Horizonte sem criar frente de trabalho, sem encarar o problema hoje da habitação, com mais de 120 mil famílias precisando de habitação, sem encarar o problema do trânsito, sem encarar o problema de vias, problemas de enchente. Isso é obra. O problema é que essas obras nunca entram em pauta. Aliás, o Calil nisso ele foi muito honesto. E a população votou nele sabendo. Ele disse, eu não vou fazer nada, porque Belo Horizonte não precisa de obra, eu não vou fazer obra. Ele disse isso claramente. O problema é que eu discordo. Vive, como é que eu vou universalizar? Hoje, era 3.600 crianças de 0 a 3 anos antes da pandemia. Eu não tenho dúvida que esse número, no mínimo, dobrou. Como é que eu vou universalizar o acesso à educação infantil de 0 a 3 anos se eu não tiver construção de escola municipal? Então, fazer obra não é um pecado. Eu preciso fazer a boa obra para modernizar a cidade e para gerar emprego. Agora, para fazer isso, eu tenho que mudar a lógica fiscalista que prevalece na prefeitura e que agora foi exacerbada. Porque o Calil, que dizia que não era político, ele colocou como vice. Aliás, ele deveria explicar à população que ele quer ser candidato a governador em 22. A população pode votar nele, mas quem pode administrar a cidade a partir de 22 é o seu vice, que foi secretário do Aécio Neves. Isso ele não conta para a população, ele só conta que ele não é político. Infelizmente, eu não tenho tempo de TV que tem outros candidatos, porque meu tempo de TV é 16 segundos. Né? O Calil não vai em debate, as TVs não fazem debate. Se não fosse canais como TV Assembleia, que são canais democráticos, públicos, que permitem a gente fazer essa discussão, por onde nós fazemos essa discussão? Então a prefeitura, a população vai votar sem saber claramente o que cada candidato está defendendo, como fazer, como viabilizar. E eu falo essas questões com muita convicção, Vivian, porque eu tenho uma história e fui formado para isso. Sou formado em administração pública, talvez entre os candidatos quem mais tenha tido uma experiência de gestão concreta fui eu.
fui secretário executivo quando o Brasil realizou Copa do Mundo e Olimpíadas. Grande parte das obras de Belo Horizonte eu tive envolvido no governo federal. Então, eu tenho claramente que essa é a convicção. Agora, nós estamos vendo uma eleição, a primeira eleição em Belo Horizonte, cujo debate está esterilizado. Então, isso também justifica nessa dianteira do Calil, que é o atual prefeito. Retomando um pouquinho sobre a questão, o princípio da pandemia, né? Quer dizer, quem entrar, assumir a prefeitura em janeiro, vai se defrontar com os efeitos da pandemia e entre eles, como você mencionou, o desemprego. Né? Hoje nós tivemos um resultado aí da taxa de desemprego em setembro, né? Que chega aí aos 14%, é uma leitura que está sendo feita justamente da perspectiva da pandemia, né? Nessa pós-pandemia, 14% de... Antes da pandemia já era 12 alguma coisa, né? Era 13 13, né? Agora já alcança os 14%. Tem a questão do desemprego, mas tem também uma outra discussão que emerge aí e que deixa muita gente aflita, porque é uma realidade do dia a dia, né, das famílias, que é o volta às aulas. Como é que você se posiciona sobre isso? O que pretende fazer para lidar com... Há um impasse, né? O Calil, inclusive, se coloca contra a volta às aulas de imediato. Qual é a sua posição? É claro que eu sou contra voltar às aulas, Vivian. Nós estamos no meio de uma pandemia. Na Europa tem tido picos novamente da doença. O Brasil está 500 mortes nas últimas 24 horas. Alguns estados crescendo, outros estabilizados. Então, eu sou contra. Eu acho que nós temos que criar condições seguras. Só defende isso quem não conhece o ambiente escolar. Como é que eu posso colocar uma criança dentro de sala de aula, essa criança voltar para casa, conviver com seus tios, avós, pessoas com comorbidade, e aumentar essa transmissão? Eu acho que o Calil deveria estar preocupado fundamentalmente voltar a elevar o índice de desenvolvimento da educação de Belo Horizonte. Esse é um problema real da educação. O problema da pandemia, se a criança e o jovem perder um ano de escola, não é tão problemático. O problemático é perder a vida dela ou dos seus familiares. Então, o que se precisa é colocar lupa na educação é que o Congresso acabou de aprovar o Fundeb, que vai aumentar de 10% para 23% os recursos para a educação básica, dos quais 5% para a educação infantil, e esse recurso precisa ser bem aplicado para fazer com que o sistema municipal de educação em Belo Horizonte possa ter mais qualidade, ser mais atrativo, e não esse debate que, ao meu ver, polariza nesse momento alguns donos de escola que querem um retorno imediato, porque tem a ver com uma questão econômica, comercial, legítima sobre o aspecto deles, mas um gestor público tem que pensar no bem-estar e na saúde da população e, portanto, eu jamais voltaria às aulas sem ter plenas garantias, vacina, condições que não expusessem essas crianças a esse risco. Talvez a prefeitura pudesse, nesse momento, adquirir tablets, computadores, smartphones, internet de qualidade para ter aula remota, o que ela não conseguiu fazer nesses 6 meses. Mudando um pouquinho nossa prosa aqui, a palavra comunismo tem sido usada com muita frequência de forma pejorativa por uma direita mais radical no país. Não é? A sombra do comunismo vem de novo ocupar, né, corações e mentes de parcelas da população. Como é que você se posiciona, como é que você vê esse resgate, não é? Como é que você está lidando com isso em campanha, não é? Esse resgate desse discurso, e se você enfrenta algum tipo de dificuldade ou de preconceito por conta... Olha, eu enfrento todos, por ser de esquerda, por ser de um partido comunista. Sou há 27 anos filiado ao mesmo partido, me filiei aos 16 anos. Compreendo esses ataques no momento em que o Brasil elege Bolsonaro, elege o Witzel no Rio de Janeiro, elegeu o Calil aqui desconstruindo a política. Os Estados Unidos ontem teve um debate, o Trump é o maior propagandista contra a esquerda e o comunismo, e eu acho que a minha campanha, Vivi, ela tem uma questão civilizacional, política e democrática, né? Eu tenho sido o único candidato que tem tido a coragem de, no meu pequeno tempo de televisão, mostrar minha cara. Eu não estou aqui para esconder. Eu acho que uma sociedade democrática tem que ter a esquerda, tem que ter o centro, tem que ter a direita. O que ela não pode ter são os extremos.
O governo Bolsonaro não é um governo de direita, ele é um governo fascista, porque ele quer acabar com o Congresso Nacional, acabar com o Supremo, perseguir minorias, e a minha candidatura tem se proposto a isso. É claro que num ambiente tão obscuro como a gente vive no Brasil, onde volta à baila a bandeira contra as vacinas, onde se diz que a Terra é plana, onde se nega a ciência, eu não poderia esperar flores para quem se diz comunista e de esquerda. Mas eu acho que a história prevalece. E um dia no futuro, as pessoas olharão para essa eleição de Belo Horizonte e verão que alguém teve coragem de, num momento tão difícil para a esquerda, teve a coragem de defender a esquerda, seus princípios, seus legados. Eu acho que a minha candidatura tem contribuído para essa nova geração poder ter o direito a uma informação de qualidade e não conviver com a primeira fake news, talvez, que a história moderna, que a história recente tenha escutado, né? É a fake news de que comunista come criancinha, né? Nós somos perseguidos por isso há muito tempo. Wadson, muitíssimo obrigado. O nosso tempo acabou mesmo. Obrigada por atender a TV Assembleia. Eu que agradeço e, mais uma vez, obrigado pelo convite. E estou sempre à disposição e parabéns por esse caráter democrático e de prestar boa informação à população de Minas e de Belo Horizonte. Eu conversei com o Wadson Ribeiro, ele é candidato do PCdoB à Prefeitura de BH. O Wadson é ex-deputado federal, ex-secretário executivo do Ministério do Esporte e tem formação em administração pública. Então, até a próxima.